Aí você tá lá fazendo o seu vídeo de portfólio, fazendo os seus projetos pessoais, prospectando clientes, quando finalmente chega aquele lead, aquela pessoa interessada no seu trabalho, ela te aborda e quando você responde, ela some. Ou pior, ela não sabe o que quer. Ela começa a dar explicação de uma coisa, de um projeto, de outra coisa, de outro projeto, e quando você vai ver, tá uma confusão de ideias, não ficou claro o que a pessoa quer, não ficou claro como você pode ajudar ela. E uma terceira situação é aquela pessoa que não tem orçamento nenhum e vai querer precificar o seu trabalho. Você já passou por alguma dessas situações? Pois é, eu também. E eu vou te explicar o porquê que isso acontece e como que a gente pode reverter esse cenário do nosso mercado. Os serviços digitais, no geral, eles estão cada vez mais prostituídos por conta de profissionais que não sabem muitas vezes precificar o próprio trabalho. E isso está causando uma baixa percepção de valor nas pessoas que vão contratar esses serviços. Isso tudo pode ser corrigido com uma qualificação eficiente de leads, coisa que vai aumentar a percepção de valor na cabeça das pessoas, fazendo com que elas não enxerguem que o nosso trabalho tem menos valor do que realmente tem, ou então elas realmente nos procurem quando precisam do nosso serviço e, querendo ou não, é público. Todo tipo de trabalho que a gente lida com o público, a gente vai ter que afunilar essas pessoas com o objetivo de extrair, né, aquele trampo, aquele projeto da pessoa que realmente quer investir naquilo, que é da pessoa que realmente quer trabalhar com a gente. E uma coisa que eu percebo é que a maioria dos profissionais do nosso mercado, seja serviços digitais, edição de vídeo, videomaker, eles não têm um processo de qualificação muito eficiente. Isso também é um pouco consequência da gente estar sempre focado na parte técnica do nosso trabalho, da parte, efeito X, efeito Y, estratégia X, estratégia Y, sendo que a nossa criação de conteúdo, nosso posicionamento, tudo isso influencia muito em como as pessoas vão nos perceber e como que elas vão interagir com a gente na hora de abordar a gente. Eu mesmo achava que todo mundo que me abordava lá no Instagram ou então no WhatsApp era um lead, mas não necessariamente todos que vão me abordar querendo informações sobre um trabalho, sobre um serviço, vão ser necessariamente o meu cliente ideal. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça. Pensa naquele cliente que você já teve, que é um cliente excepcional, não atrasou pagamento, chegou sabendo o que queria, ou se ele não sabia o que queria, você foi lá, fez uma reunião, direcionou essa pessoa, seja por reunião, WhatsApp, mas você direcionou essa pessoa e deixou isso muito claro na cabeça da pessoa e também na sua cabeça, né? Essa ideia do projeto. E rolou tudo numa boa, houve o pagamento e os dois saíram felizes. Ele com o projeto e você com o seu dinheiro, o seu portfólio. Então você tem que pegar esse tipo de pessoa e modelar ela como um cliente ideal. Por quê? Porque se a gente não tem um cliente ideal na nossa cabeça, se a gente não sabe para quem que a gente vai vender, para quem que a gente vai ofertar os nossos serviços, a gente fica meio que sem direção, a gente fica um pouco até atirando para todos os lados. E como eu falei lá no vídeo de desabafo, falando que eu cansei do motion design, eu falei muito sobre nichar o seu serviço. Então, você tem que também, na hora de ver esse cliente ideal, nichar ele. De qual nicho ele é? Se é um médico, se posiciona para médico. Se é um advogado, se posiciona para advogado. Se é uma agência, se posicione para agências. Ou seja, às vezes o problema não é o público necessariamente, mas sim a nossa falta de filtro para esse público que chega. Como eu falei, a gente vai afunilando esse público. Então, de uma massa inteira que vai abordar a gente, vamos supor, vai abordar 30 pessoas no mês. Uma pessoa por dia vai te abordar. Dessas 30 pessoas, 20 já não vão te responder depois da sua mensagem e vai sobrar 10. Dessas 10, pode ser que 5 sejam curiosos e 5 realmente queiram o seu serviço. Aí dessas 5 que você continuou falando, continuou alimentando ali, conversando, tirando dúvidas, 3 realmente estão prontas para fazer o projeto acontecer. Estão prontas para te passar o material, te passar o briefing. Então, você percebe que de 30 pessoas no início, sobraram 3. No caso, 1%. Fato esse que exemplifica muito bem esse afunilamento. Nunca que vai ser as 30 pessoas que vão te mandar projeto, fechar com você. Isso não acontece e é natural. Você não tem que se sentir mal com isso. Por exemplo, perdi cliente tal, perdi cliente X.
Não, isso acontece e realmente só as pessoas que estiverem mais decididas, mais prontas para fazer a compra do serviço vão fazer. E é importante sim você ter um atendimento legal com todas as pessoas, até as que não demonstraram interesses, que não responderam depois, porque você, querendo ou não, está agora na lista de conversa dessas pessoas. Seja no Instagram ou no WhatsApp, quando essas pessoas realmente estiverem prontas para a compra, elas vão te chamar. E isso é uma coisa que já aconteceu muito comigo, inclusive. Muitas vezes já uma pessoa me abordou e falou: Oi, Diogo, tudo bem? Como é que funciona o seu trabalho? Respondo e a pessoa some. E já aconteceu de passarem meses, por exemplo, uns 3, 4 meses, e eu ali, ativo nas redes sociais, postando conteúdo, né, tendo presença. E nisso as pessoas elas me veem. E essa pessoa que me abordou e depois não respondeu mais, tudo mais, talvez não era o momento dela estar comprando, não era o momento para ela, ela só estava fazendo uma pesquisa de público, de valor, etc. E aí, depois de meses, essa pessoa me chamou e a gente fechou um contrato bem legal. Agora vamos voltar e entender por que só chega lead ruim. Qual que é a raiz desse problema? Bom, basicamente, existem alguns fatores que vão determinar a qualidade dos leads que vão chegar. Como eu falei, sempre vão haver leads ruins, sempre vão haver pessoas que até nem são leads, né? Que não são o nosso cliente ideal e que não vão fazer parte desse processo. Mas coisas que podem estar te atrapalhando e você às vezes nem sabe, falta de posicionamento. Às vezes o público não entende o verdadeiro valor do seu serviço. Ele não entende o resultado que você transforma na vida, no negócio de quem te contratou. Pode ser também que seja criativos ou conteúdos muito topo de funil, muito... qualquer pessoa pode ver e me chamar. Por exemplo, eu viralizei a minha página com vídeos motivacionais. Animações em preto e branco motivacionais. Tem sentido? Vão chegar leads pra mim? Então, eu tive milhões de visualizações e muita gente me chamou. Muita gente me abordou querendo meu serviço, querendo saber mais. E dessas muitas pessoas, vamos supor aqui, foi umas 100 pessoas que me chamaram. Dessas 100 pessoas, eu devo ter fechado com no máximo 5. No máximo. Porém, dessas 5, 2 estão comigo até hoje. E pensa, já fazem quase 2 anos. Imagina 2 contratos por 2 anos. É uma fonte bem legal de receita. Então, realmente, às vezes, uma pessoa que vai chegar, uma pessoa que você prospecta, ela passa por esse funil seu e fecha com você, ela pode trazer muita oportunidade. Tanto indicações, quanto serviços da própria pessoa. Então, realmente, é importante a gente estar de olhos bem abertos em relação ao potencial de cada tipo de cliente. Outros 2 pontos que podem estar acabando com essa qualificação de funis é a falta de triagem. Então, às vezes a gente não pergunta, você não faz pergunta de prazo, você não faz pergunta de orçamento que a pessoa tem, você não faz pergunta também mais a fundo do projeto e a gente acaba ficando meio no escuro. Então a pessoa não sabe o que ela dá de informação e você acaba não sabendo também as informações, não sabe o que receber de informação. Então é legal você ter um processo de triagem bem definido, perguntas ali pré-estabelecidas para cada tipo de projeto. A pessoa chega e te aborda: eu quero um pacote de vídeos para redes sociais. Você já tem que ter em mente perguntas que você vai fazer para quem chega querendo vídeos de redes sociais. Por exemplo, você já tem um público definido? Qual que é o seu objetivo com os vídeos? São para anúncios? São para elevar a percepção de valor no Instagram? Outra coisa, frequência. Qual frequência você quer postar os vídeos? Qual frequência a gente pensa na entrega? Uma frequência mensal? Talvez a gente possa fechar um pacote mensal. Outra pergunta importante, orçamento. Quanto você tem de orçamento? Ou então você passa a proposta e a pessoa joga uma contraproposta e vocês negociam. Esse tipo de pergunta é muito importante para os dois terem um direcionamento, os dois terem para onde ir. E por último, e não menos importante, o apego a qualquer um. Às vezes a gente tem medo de dizer não, medo de perder um trampo. Só que também a gente tem que ter o pé no chão de falar não às vezes. Chega uma pessoa confusa, uma pessoa que não sabe o que quer, e você vai lá falando sim, não, vambora, nossa. Só que a gente tem que estar atento àquelas red flags que as pessoas podem lançar e se mostrarem pessoas confusas, pessoas que não vão valorizar nosso trabalho, que não vão gerar nada pra gente em questão de retorno, tanto financeiro quanto retorno profissional mesmo, de experiência. Até porque quando você tenta atender todo mundo, você acaba atraindo essas pessoas que não valorizam seu trabalho também. Agora, para a gente ajustar esses pontos que eu passei até aqui, eu tenho 3 soluções. O primeiro é o ajuste de comunicação e posicionamento.
Você, como falei, tem que ter claro quem que você vai abordar, quem que você vai ter na sua base, quem que você quer como cliente ideal. Pensando nisso, você vai criar conteúdos estratégicos e abordagens estratégicas para esse nicho, para esse tipo de pessoa, esse tipo de cliente ideal. A segunda solução é o filtro de qualificação. Antes de mandar o seu orçamento, você vai trazer perguntas relevantes para essa pessoa, como qual é o objetivo do projeto, qual é o prazo, se a pessoa já teve experiência com esse tipo de serviço antes. Essa é uma pergunta-chave muito legal e eu sempre faço ela quando eu estou em reunião com um possível cliente. Até porque o inteligente, ele aprende com o erro dos outros, além de aprender com os próprios erros, né? Então, se a pessoa chega e fala, eu já tive um editor antes, eu já tive um designer, eu já tive algum tipo de prestador de serviço que atrasava a demanda, que errava muito em tal aspecto na demanda, que não entendia o meu briefing, você já vai estar atento com aquilo. É que nem uma pessoa chegar e falar assim, eu já tive um carro que o pneu era muito ruim. E você que está vendendo o carro, você vai dar uma atenção especial para tudo, é claro, mas especial para o pneu. Então a gente vai garantir que aquele pneu esteja funcionando bem. E a gente vai garantir que aquele gargalo que a pessoa teve na última experiência dela esteja funcionando bem no seu projeto. Até porque a pessoa também vai desmistificar um pouco e quebrar essa objeção de que a gente inconscientemente acaba tendo um preconceito com toda uma rede de prestadores de serviço por conta de uma experiência ruim. Então é quebrar essa objeção da cabeça do nosso cliente. Se a pessoa fala, o meu antigo editor tinha problema com prazo, você fala, não, aqui a gente sempre entrega antes. E aí um macete também é você colocar o prazo ali 1, 2 dias depois e fazer essa entrega antes. A pessoa vai com certeza gostar mais do que se você prometer muito rápido e entregar depois. E por último, o posicionamento de valor. Você tem que elevar a percepção de valor na cabeça das pessoas sobre o seu trabalho. Então, como que você pode fazer isso? Mostrando um posicionamento premium, você vai mostrar que você é uma pessoa íntegra, uma pessoa profissional, que através de comunicação, de postagens e outros meios que a pessoa pode ver, ouvir, sentir, ela vai perceber que você é diferente. Ela vai perceber que você não é qualquer um. E isso é muito importante. Outra coisa, mostrar resultados, depoimentos, cases de sucesso, projetos que você fez e como isso transformou, né, o seu cliente. Isso também vai mostrar que o seu serviço ele não só tem um preço, mas ele tem um valor. Ele transforma, ele muda. Coisa que é o que o cliente quer. Até porque se o cliente não estivesse querendo um vídeo, uma peça de design, uma produção, essa pessoa não estaria te chamando. E cliente ruim não quer pagar caro, ele quer pagar pouco. Então se a gente conseguir filtrar esses clientes ruins e para os clientes bons, a gente elevar essa percepção de valor e cobrar aquilo ou um pouco menos do que eles tinham em mente, a gente vai sair muito bem. E se você quiser melhorar o seu posicionamento, encontrar um público de cliente ideal e nichar o seu serviço, a fim de encontrar uma brecha no mercado onde você consegue criar uma base forte de clientes, eu dei uns insights muito poderosos nesse vídeo aqui, onde eu falei que eu desisti do motion design e mostrei a estratégia que eu utilizei para aplicar o motion na edição de vídeo e combinar essas skills e encontrar uma brecha de mercado ali através do meu posicionamento. Então, te vejo nesse vídeo.